terceiro ano, tudo bom? Vamos a mais um tema da nossa aula, tá? O tema, a gente viu força elétrica, o próximo tema é campo elétrico, tá? Então vamos lá. Bom, o que é campo elétrico? Antes de a gente falar de campo elétrico, a gente vai retomar um pouquinho da lei de Coulomb, tá? Que foi o tema das nossas últimas aulas. Considere uma carga pontiforme. Lembrando, pontiforme na forma de um ponto, as dimensões dessa carga, desse corpo, são desprezíveis, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com corpos em que as dimensões eu não vou considerar, nem dimensão, nem massa, ok? Então vamos lá. Considerando um corpo, uma carga pontiforme Q maiúsculo. Essa carga está fixa num espaço qualquer, tá? Originando um campo elétrico de tal forma que uma carga de prova Q, nele colocada num ponto P, a uma distância D da carga criadora do campo. Então, o que é isso aqui? Vamos traduzir isso. Então, aqui eu tenho uma carga principal, estou vendo que eu coloquei aqui só para diferenciar ele maior um pouquinho, e uma outra carguinha, um outro corpo de carga Q minúsculo. Então, a carga principal, Q maiúsculo, carga de prova, Q minúsculo, um outro corpo. Eu coloquei ele num ponto P. Pela lei de Coulomb, o que acontece? Se as cargas têm a mesma natureza de sinal, ok? Então, se aqui é positivo, aqui é positivo, eu vou conseguir aproximar essas cargas? Não. Então, essa força, aqui, a força gerada entre as duas, vai ser de afastamento. Se for negativo, as duas negativos, a mesma situação. Então, corpos de natureza de sinal igual, força de afastamento. Agora, se forem de naturezas contrárias, então aqui força, carga Q, negativo, e aqui positivo, não interessa aí, tem que ser diferente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força de aproximação. Então, a lei de Coulomb diz isso, tá? Então, pela lei de Coulomb, eu vou ter uma força de interação entre esses dois corpos. Tudo bem? Então, relembrando a lei de Coulomb, força, constante eletrostática, carga do primeiro corpo vezes carga do segundo corpo, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Lembrando que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Tá? Então, essa é a lei de Coulomb. Lembrando que eu vou sempre ter uma carga de referência, que eu vou chamar de Q maiúsculo, e vai ser a carga geradora, é a carga principal. Tá? Bom, o que é campo elétrico? Campo elétrico é uma região não material que surge em torno de uma carga Q maiúsculo. Lembrando, eu vou chamar sempre de Q maiúsculo a carga principal, a carga geradora do campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico é uma região que vai surgir em torno desse corpo. Tá? E essa região ela vai ser preenchida. Tá? Vai ser preenchida por essa, entre aspas, força, né? Esse ente não material. Tá? Então, vamos esquematizar aqui. Então, aqui eu tenho uma carga geradora, carga principal, e em torno dela eu vou gerar um campo. Eu vou chamar então de campo elétrico. Tá? Então, esquece esse Qzinho aqui, vamos olhar só para o Qzão. Tá? Então, em volta do corpo de carga Q maiúsculo, eu vou ter um campo elétrico que é gerado por essa carga. Lembrando, esse corpo ele está eletrizado. Tá? Se ele não tiver carga, ou seja, se ele for um corpo neutro, ele não vai gerar campo nenhum. Tá? Vamos fazer uma pequena analogia do campo elétrico. É a seguinte observação. O campo gravitacional que existe ao redor das estrelas e planetas. Tá? O nosso satélite natural é a Lua. Está girando em torno de quem? Em torno da Terra. A Terra, o que faz a Lua ficar presa em torno da Terra?
é o campo gravitacional da Terra. Então a Lua está girando em torno da Terra devido ao seu campo gravitacional. Da mesma forma, o Sol está girando, a Terra, desculpa, está girando em torno do Sol. Está preso aonde? No campo gravitacional do Sol. Então, a gente vai ter de forma análoga, aí, não, um exemplo de comparação, campo elétrico com campo gravitacional. A Lua está presa no campo gravitacional da Terra, assim como a Terra está presa no campo gravitacional do Sol. Então ela está girando. Então eu posso dizer que aqui esse Qzão é o Sol e esse Qzinho é a Terra. Então aqui o Sol tem o campo gravitacional dele e a Terra e os outros planetas estão girando em torno do Sol. Tá? Então essa de forma análoga, uma analogia aí do campo elétrico seria isso, é essa região, tá? Em torno de um corpo principal. Então, campo elétrico que surge no ponto P. Então agora sim, vamos olhar aqui para o ponto P, um ponto qualquer deste campo, é representado por um vetor. Esse vetor eu vou chamar de E maiúsculo, que é a definição, que é definido, pela razão entre a força e a carga de prova. Ora, para eu sentir o campo elétrico, eu preciso colocar em qualquer região deste corpo, desse campo, um corpo carregado. Ok? Ou seja, então eu vou pegar um outro corpo com carregado também, aí a gente não está vendo a natureza do sinal, ok? A gente só está vendo que esse corpo está carregado. Então, eu vou pegar um corpo carregado e vou colocar em qualquer ponto desse campo elétrico. Tá? E para eu medir esse campo elétrico, eu vou fazer o quê? A razão entre a força pela carga desse corpo que eu coloquei. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a força entre o corpo principal e o corpo de prova, tá? E dividir pela carga do corpo de prova. Fazendo essa razão, eu vou encontrar o campo elétrico que esse corpo vai sentir nesse ponto. Ok? Tranquilo? Então, o campo elétrico ele depende da força. Nesse canto aqui, a gente vai ter como razão entre força e carga. Beleza? Então, passando adiante. Característica do vetor campo elétrico. Então, característica, quem que está determinando o campo elétrico? É a carga Q, a carga geradora. Tá? Quem sente o campo elétrico é o corpo de prova. Tá? Então, preste atenção nisso. O campo elétrico é determinado pela carga geradora. Quem sente o campo elétrico, tá, é a carga de prova. Ou seja, eu preciso colocar alguém neste campo elétrico para sentir ele. Tá? Então, eu vou ter um sentido. Assim como todo vetor, ele vai ter módulo, direção e sentido. A gente vai começar primeiro a falar do sentido. Por que do sentido? Porque ele vai depender do sinal, ou seja, da natureza do corpo que está gerando ele. Tá? Então, vamos aqui uma situação. Corpo gerador. Quem é que está gerando? É o Q maiúsculo. Então, se esse corpo tiver carga negativa, o campo elétrico que vai gerar em torno dele vai ser de aproximação. Ou seja, se você colocar qualquer coisa num ponto P, lembrando, aqui nesse ponto P eu não estou olhando para o sinal, eu só estou olhando para o corpo, para a posição. Então, se eu colocar aqui qualquer coisa no ponto P, o que esse cara vai sentir? Ele vai sentir, é como se ele estivesse sendo puxado para dentro, se aproximando do corpo gerador. Tá? Então, se você colocar aqui alguém nesse ponto P, é como se esse corpo maior estivesse puxando ele. Então, se o corpo gerador for negativo, o campo elétrico vai ser de aproximação. Se o corpo gerador for positivo, qualquer coisa que você colocar num ponto qualquer do campo elétrico, ele vai se afastar. Mais uma vez eu estou lembrando, aqui não me interessa o sinal do corpo, tá? Do corpo de prova.
Tá? Qualquer coisa que eu colocar no ponto P do campo elétrico, esse cara vai tentar se afastar. Ok? Ele vai ser jogado para fora. Tá? Jogado para fora desse campo. Tá? Então ele vai ser de afastamento. Então, resumindo, quando colocamos uma carga de prova na posição P, então vou colocar aqui um corpo carregado na posição P. Não interessa o sinal desse corpo, tá bom? Então lembre-se disso. Vou colocar qualquer coisa aqui no ponto P. Essa carga ela vai sofrer influência do campo elétrico, tá? O que vai acontecer nesse campo elétrico? Se ele for positivo, então se o gerador for positivo, o campo elétrico vai ser de afastamento. Então, tudo que eu colocar nesse ponto P, a tendência dele é se afastar, ou seja, é ser jogado fora. Se o corpo gerador for negativo, a tendência vai ser de aproximar, ok? Então, corpo negativo, campo elétrico de aproximação, corpo positivo, campo elétrico de afastamento. Lembrando, essa aqui é a carga geradora. Análogo, vamos fazer analogia então em torno ali do Sol e planeta Terra. Então, digamos que o Sol seja negativo. A Terra está girando em torno do Sol. Beleza? Então, se o Sol é negativo, a Terra está sendo atraída para o Sol. Beleza? Então, corpo negativo, aproximação. Agora, se o Sol for positivo e a Terra está aqui, a Terra vai fazer o que? Ela vai se afastar do Sol. Ok? Então, carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento. Beleza? Se tiverem dúvida, para o vídeo, volta na aula e recomeça novamente. Mantendo a dúvida, escreva lá na sala do Google que eu respondo para vocês, ok? Continuando. Então, campo elétrico de carga pontiforme, tá? Então aqui, vamos considerar. Considere uma carga pontiforme no vácuo, beleza? Aqui, não estou falando de sinal, beleza? Quem é que gera o campo elétrico? É o Q principal, o Qzão, a carga pontiforme. A carga de prova vai ser colocada onde? No ponto P. Não estou falando de sinal ainda, ok? Então, tem um corpo eletrizado e no ponto P eu coloquei a carga de prova. Beleza? Então, conforme a lei de Coulomb, está aqui, força elétrica. Então, entre esses dois corpos, eu vou ter uma força elétrica que vai depender de quem? Da carga dos dois e da distância. Beleza? Se eu aproximo, aumenta a força. Se eu afasto, diminui a força. Lei de Coulomb. Aplicando na definição de campo elétrico. Qual é a definição de campo elétrico? Força divididos pela carga de prova. Então, está aqui. Campo elétrico, força dividido pela carga de prova. Lembrando, quem sente o campo elétrico é a carga de prova. Tá? Então, vamos lá. Força. Quem que é a força? Lei de Coulomb. Vamos substituir. Aqui substituindo, fazendo as operações necessárias. Então, campo elétrico é igual K0, né, está no vácuo, constante eletrostática, carga principal, distância ao quadrado. Opa, professor, o que significa isso? Então, o campo elétrico de uma carga pontiforme é constante eletrostática, carga principal, distância ao quadrado. Beleza, vamos fazer a analogia aqui. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Se eu colocar a Terra aqui, eu vou sentir o Sol, o campo elétrico. Se aqui for positivo, se o Sol for positivo, a Terra tende a se afastar. Se o Sol for negativo, a Terra tende a se aproximar. Ok? Então, quem é que sente o campo elétrico? É a Terra. Beleza? Eu preciso saber a carga da Terra? Não, eu não preciso saber.
eu só preciso saber a carga geradora. Então, para eu calcular, ok, o valor da força do campo elétrico que a Terra sente, eu vou precisar da carga geradora e da distância. Ok? Então, se eu aproximo, digamos, o Sol é negativo, se eu aproximo aqui, eu vou sentir mais fortemente esse campo elétrico. Se eu afasto, eu vou sentir de maneira mais fraca esse campo elétrico. Então, o que acontece? Quanto mais eu aproximo do corpo gerador, mais eu sinto a força dele. Quanto mais eu afasto do corpo gerador, eu menos sinto essa força. Ok? Tá? Então, campo elétrico é essa região em torno do corpo gerador. Beleza? Então, para eu calcular o campo elétrico, eu preciso da constante, carga principal, a carga geradora, distância ao quadrado. Não necessariamente eu preciso saber o valor da carga de prova, tá? Então há necessidade. Continuando, características do vetor do campo elétrico. A gente já calculou o sentido. Sentido pode ser de aproximação, se a carga geradora for negativa, e pode ser de afastamento, se a carga geradora for positiva. Intensidade, já calculamos, é um módulo. K0, módulo de Q, distância ao quadrado. Quanto maior a distância, menor a intensidade do campo elétrico, ou seja, maior a distância, eu menos sinto esse campo. Tá? Então, aqui graficamente, tá vendo? É inversamente proporcional. Aqui o campo elétrico é maior quanto mais próximo eu estiver da carga geradora. E o campo elétrico vai ser menor quanto mais eu afasto da carga geradora. E a direção é a reta que une os pontos da carga. Então, pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíqua, aí tanto faz. Então, módulo, direção e sentido. Módulo, K0, Q, distância ao quadrado, direção horizontal, vertical, oblíqua, e sentido, afastamento ou aproximação. Sentido, afastamento ou aproximação. Beleza? Vamos então aí a um exemplo. Uma carga Q de menos 4 microcoulomb. Fixa, desculpa aqui, errei aqui, fixa, encontra-se no vácuo como representa a figura. Tá? Então aqui eu tenho uma carga Q. Aqui ela está fixa no vácuo. A intensidade, a direção e sentido do campo elétrico em um ponto situado no ponto P, tá aqui o ponto P, situado a 20 centímetros da carga. Aqui eu não estou colocando carga de prova, eu só estou colocando o ponto. E que distância está esse ponto? 20 centímetros. Então, o que nós vamos ter? A carga principal e um ponto do espaço a 20 centímetros dessa carga. Ok? Então vamos lá. A carga principal, ela é negativa. Se ela é negativa, o que nós temos no campo elétrico? O campo elétrico é de aproximação. Então, qualquer coisa que eu colocar no ponto P, o que esse corpo vai sentir? Ele vai querer se aproximar da carga. Ok? Então, como que é negativo, qualquer coisa que eu colocar no P, eu vou querer me aproximar. Beleza? Então, o sentido do campo elétrico vai ser de aproximação. E a direção? Ora, o ponto P não está aqui, o corpo Q não está aqui, direção horizontal. Beleza? Então, letra A, a gente já vai resolver. Então, está aqui. Como Q é negativo, qualquer coisa que eu colocar no ponto P, a tendência dele é se aproximar. Ok? Então, eu tenho um campo elétrico de aproximação. Direção horizontal, sentido aproximação, da direita para a esquerda.
eu posso até colocar isso daqui, da direita para a esquerda, como sentido, mas eu não posso esquecer de colocar que é um campo elétrico de aproximação. Beleza? Então, vamos calcular esse vetor. Para calcular o vetor, então, eu tenho a carga principal, que é de 4 microcoulomb, ela está no vácuo, e tenho a direção, a distância. Então, vamos colocar K0, 9/10 a nona. Carga, 4 microcoulombs, então 4, 10 a menos 6. Distância, 20 centímetros. 20 centímetros divididos por 100 vai dar 2, 10 a menos 1. Então, distância ao quadrado. Vamos resolver. 9 vezes 4, 36. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 a terceira. 2 ao quadrado, 4. 10 elevado a menos 1 elevado a 2, 10 a menos 2. 36 divididos por 4, 9. 10 a menos 3, 10 a terceira, 10 a terceira divididos por 10 a menos 2, 10 a quinta. Então, qual é a intensidade do campo elétrico aqui no ponto P? Qualquer coisa que eu colocar nesse campo elétrico, não interessa a carga, ele vai sentir esse campo elétrico com uma intensidade de 9/10 a quinta newtons por coulomb. Beleza? Então, se eu aproximar, o que acontece? Esse valor vai aumentar. Se eu distancio, esse valor vai diminuir. Então, quanto mais eu aproximo, né, menor a distância, maior a intensidade. Quanto menor a distância, menor a intensidade. Ok? Vamos para o item B. A intensidade e a direção, e o sentido da força elétrica que atua em uma carga de 5 microcoulombs colocada no ponto P. Pronto. A distância é a mesma. Ok? 20 centímetros. Então, a distância nós já temos. O que eu fiz? Eu coloquei uma carga de prova agora. Então, nesse ponto P, eu coloquei uma carga positiva. Então, aqui eu tenho duas situações. Primeira situação a gente já calculou, ok? Que foi o campo elétrico. Qualquer coisa que você colocar a 20 centímetros da carga, ela vai sentir o campo elétrico de 9/10 a quinta newtons por coulomb. Tá? Então, eu coloquei uma carga aqui, quanto que ela vai sentir? 9/10 a quinta. Porém, agora eu tenho dois corpos. O que eu também vou ter? Eu vou ter uma força. Como esse cara, o corpo principal, a carga principal, ela é negativa e a carga de prova é positiva, um vai atrair o outro, né? Então, a força vai ser de aproximação. Tranquilo? Beleza? Então, o sentido da força elétrica nós já temos. Qual é o sentido da força elétrica? Aproximação. Ou seja, da direita para a esquerda. Direção, de novo, horizontal. Agora vamos calcular a intensidade. Esqueci. Como que carga de prova, Qzinho, é maior do que zero, e o Qzão, carga principal, é negativa, a força entre Qzinho e Qzão vai ser de atração. Logo, o vetor campo elétrico E e o vetor força F terão o mesmo sentido. Então, vetor aproximação, vetor campo elétrico, aproximação, vetor força, aproximação. Os dois têm o mesmo sentido, estão indo para o mesmo sentido. Beleza? Então, a direção e o sentido nós já calculamos. Agora vamos para a intensidade. Campo elétrico não é força pela carga de prova, é uma das maneiras de eu calcular. Se eu tenho a força e a carga de prova, eu posso calcular o campo elétrico dessa maneira. Só que campo elétrico eu tenho. Carga de prova também, que é de 5 microcoulombs. Eu não quero calcular força? Então, força é campo elétrico vezes Q. A outra maneira de você calcular isso daqui é usar a lei de Coulomb. Só que aí dá um pouco mais de trabalho, porque eu tenho o campo elétrico, eu tenho a carga de prova,
é mais fácil, você tem menos variáveis para calcular. Beleza? Então, força é igual ao campo elétrico vezes Q. Substituindo os valores, quanto é que é o campo elétrico? Calculamos no item A, 9, 10 a quinta. Quanto é que é a carga de prova? 5 microcoulombs, então 5, 10 a sexta. Então, 9 vezes 5, 45. 10 a quinta vezes 10 a menos 6, 10 a menos 1. Fazendo essa operaçãozinha aqui, 10 a menos 1 é 0,1 vezes 45, 4,5 newtons. Ok? Então, terminamos a primeira parte da aula, que é campo elétrico. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão repetir esses exercícios e vão analisar cada situação. No caso de dúvida, vamos lá para a sala Google, ok? Manda a dúvida lá que eu respondo para vocês. Mais uma vez, para o vídeo e retorna, beleza? Campo elétrico de várias cargas. Bom, no universo eu não tenho uma carga só, beleza? Então aqui eu coloquei 3 cargas principais, ok? Então eu tenho a carga 1 negativa, a carga 2 positiva, a carga 3 negativa. E coloquei um ponto do espaço. Então, o meu ponto P, o ponto onde eu vou colocar a carga de prova, vai ser aqui, aleatoriamente. Beleza? Mas lembrando, aqui eu tenho uma distância, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra aqui. Beleza? Para eu saber o campo elétrico, eu não preciso saber a carga de prova, é só uma posição. Então, como aqui é negativa a carga principal, campo elétrico é de aproximação. Beleza? Tranquilo. No corpo 2, é positivo, o meu campo elétrico é de afastamento. Tudo que eu colocar aqui, você vai ter a sensação de ser afastado. O negativo, de novo, de aproximação. O vetor resultante, nesse caso, são 3 vetores, ok? São 3 vetores. Como eu vou calcular? É o somatório dos 3 vetores. Campo elétrico do vetor 1, campo elétrico, da carga 1, campo elétrico da carga 2, campo elétrico da carga 3. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, 3 vetores, vou somar os 3 para encontrar o vetor resultante. Campo elétrico uniforme. Muito bem. Nós estávamos trabalhando com campo de carga pontiforme. Aqui nós não, até então a gente não estava vendo as medidas desse corpo, né? De medidas desprezíveis, massa desprezível, beleza? Na forma de um ponto. O campo elétrico uniforme ele vai surgir de maneira diferente. Ele vai ser criado por placas metálicas, tá? Então eu vou ter um corpo maior. Mais uma vez, a gente não vai precisar saber das dimensões dessas placas, tá? Eu só sei que ela não vai ser na forma de um ponto mais, tá? Então, eu vou ter 2 placas. Essas placas vão ser paralelas, então placas metálicas colocadas de forma paralela. Entre essas placas eu vou estabelecer uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial ela é constante. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais do que é diferença de potencial. Beleza? Então, vou eletrizar uma placa. Vou eletrizar outra. Ok? Então, vou eletrizar uma positivamente, a outra negativamente. Como elas estão afastadas, eu vou ter uma distância entre elas. No meio dessas placas, eu vou gerar um campo elétrico. Ok? Esse campo elétrico, lembrando aqui, ó, a carga, tudo bem? Tá? Eu tenho o quê? Cargas positivas e cargas negativas, eu não estou vendo os valores dela. Tá? Então, no meio dessas placas, eu vou ter um campo elétrico. E esse campo, ele vai ser uniforme. Em qualquer ponto que eu colocar um corpo de prova aqui, ele vai sentir com o mesmo valor. Ok? Então, o campo elétrico vai ser força elétrica de mesma intensidade e mesmo sentido, em qualquer ponto. Então, está aqui.
É uma representação, tá? Então, a primeira placa positiva, a segunda placa negativa. Qual é o sentido, tá? E direção desse campo elétrico uniforme? O sentido é sempre do positivo para o negativo. Então, o campo elétrico uniforme, ele sempre vai ocorrer do sentido positivo para o negativo. A direção pode ser horizontal, pode ser vertical, inclinado, não interessa, mas o sentido é sempre do positivo para o negativo, tá? Agora, uma situação. Eu vou pegar a carga de prova, está aqui a carga de prova, e vou jogar aqui dentro. Beleza? Então, peguei um corpinho carregado, vou jogar aqui dentro. O que vai acontecer? Essas duas placas, elas estão no espaço. Esse corpo também. Tá? Então, eu estou aqui numa região que não tem campo elétrico e solto uma bolinha. Tá? E vou soltar. Beleza, soltei. Quando ela cair aqui dentro do campo elétrico, o que vai acontecer? Dependendo da carga dessa bolinha, ou ela vai se deslocar para o lado da placa positiva, ou ela vai se deslocar para o lado da placa negativa. Tá? Então vamos lá. Se o corpo for positivo, ok? Se o corpo for positivo, a força que ela vai sentir vai ter a mesma direção do campo elétrico. Pô, a carga não é positiva? Quando eu jogar ela aqui, beleza? Joguei ela aqui, ela vai ser atraída por quem? Ela vai ser atraída pelo negativo, é o oposto. Então, joguei no campo elétrico, qual vai ser o movimento dessa carguinha, desse corpo? Zoom, vai ser em direção da placa negativa. Ou seja, o caminho que ela vai fazer, a trajetória, joguei aqui dentro, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai caminhar em direção à placa negativa. Então, a força que ela vai fazer, com que força ela vai sentir? Vai ser na mesma direção do campo elétrico. Então, corpo positivo, campo elétrico e força têm mesma direção e mesmo sentido. Quando o corpo é negativo, corpo negativo é atraído pelo positivo, joguei dentro do campo elétrico. Então, esse corpo, essa bolinha, vai ser atraído pelo positivo. Ora, mas o campo elétrico não está indo da esquerda para a direita? Então, a força, ela vai sentir essa força da direita para a esquerda. Então, o corpo negativo, quando colocado no campo elétrico uniforme, vetor campo elétrico e vetor força, eles vão ter sentidos opostos. Beleza? Tranquilo? Então, corpo positivo, vetores, mesma direção e mesmo sentido. Corpo negativo, mesma direção, mas sentidos opostos. Esse gráfico aqui é sempre bom a gente ter na cabeça, tá? Então, vetor campo elétrico do positivo para negativo, ok? Positivo, afastamento, negativo, aproximação. Joguei um cara negativo, ele vai se deslocar para o positivo. Peguei um cara positivo, ele vai se deslocar para a placa negativa. Beleza? E, como exercício, eu vou deixar aqui para vocês duas placas metálicas planas paralelas eletrizadas com cargas de sinais contrários. Não me interessa a carga dessas placas. A única coisa que me interessa é que elas têm sinais contrários. Estão colocadas no vácuo a 10 cm de distância uma da outra. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 6/10 a sétima Newton Coulomb. Então eu já dou o campo elétrico, e esse campo elétrico é uniforme. Qualquer ponto que você colocar ali, eu vou sentir esse valor. Ok? Uma carga elétrica pontiforme, ou seja, uma bolinha de 2 microcoulombs e de massa 5×10 a menos 6 kg, é abandonada na placa positiva. Opa, a carga é positiva. Eu coloquei essa carga do lado da placa positiva. Qual é a direção que ele vai? Ora, se o corpo é positivo e eu coloquei aqui perto da placa positiva, o que vai acontecer?
ela vai se deslocar para a placa negativa, ok? Então, ela é abandonada na placa positiva. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, calcule a intensidade, letra A, da força atuante sobre a carga elétrica, a aceleração do movimento e a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. Lembrando, a aceleração, segundo a lei de Newton, velocidade, se eu tenho aceleração, eu vou ter uma velocidade que vai mudando de acordo com a distância, ok? Então, lá, cinemática, eu vou calcular esses dois aí, beleza? Bom, no caso de dúvidas, deixem lá na sala Google que eu respondo para vocês, beleza? Voltem os vídeos, façam os exercícios e um segundo vídeo eu vou fazer esse exercício para vocês, ok? Um abraço e bons estudos para vocês. Tchau!